Olá, pessoal, turma, tudo bem? Aqui é o professor de Biologia, professor Beckman, e nós iremos hoje conversar, né, sobre algumas questões referentes às aulas passadas, síntese proteica, ciclo celular. Então, nós vamos resolver algumas questões para que vocês revisem os conteúdos que nós vimos semana passada. Pois bem, então vamos lá. Síntese proteica. Primeira questão. Essa questão ela é nova, né? Já é desse ano, e ela fala o seguinte: a síntese proteica, conhecida como, aí tem um traço vazio, tem início a partir da síntese do RNA mensageiro no, aí tem, no caso, espaço, processo chamado de, ok. Em seguida, as moléculas de RNA mensageiro se associam aos ribossomos no, para a finalização do processo. Então, repare que aí nós temos que preencher, né, alguns espaços, esses espaços, e ele pede qual é a opção que preencheria, no caso, esses espaços. Tá? Então, tem duplicação, a tradução, a transcrição, né? Enfim, né? Então, eu vou voltar aqui rapidamente, tá? Para que a gente analise com calma essa questão. Tá? A síntese proteica é conhecida como que tem início a partir da síntese do RNA mensageiro no, aí no caso tem um local. Aqui ele está pedindo mais ou menos qual é o local onde o RNA mensageiro ele é formado, que é um processo chamado de, será se é transcrição, tradução, enfim, tá? Então vamos ver qual é a opção que preenche corretamente as lacunas abertas, né? Então, seria a opção B de bola, tá? A tradução, a síntese proteica, ela tem um momento que é chamado de tradução, tá? E a produção do RNA mensageiro ocorre no núcleo. Eu vou voltar aqui, né, para a gente ter uma noção maior. A síntese proteica, conhecida como tradução, tem início a partir da produção de RNA mensageiro no núcleo, processo chamado de transcrição, né? Que ocorre posteriormente no citoplasma. Então, resumindo, a síntese proteica, ela primeiro ocorre no núcleo, para que depois ocorra no citosol, ok? Então, essa questão, ela é uma questão atual agora, desse ano, tá? E nós temos que ter muito cuidado com essas nomenclaturas, qual o local onde ocorre, enfim, né? Ok, então vamos para a segunda questão, tá? A segunda questão, ela caiu na Unifesp, né, em São Paulo, e ela fala o seguinte: com a finalidade de bloquear certas funções celulares, um pesquisador utilizou alguns antibióticos em uma cultura de células de camundongo. Cultura é quando você quer produzir células. Entre os antibióticos usados, a tetraciclina atua diretamente na síntese proteica. A mitomicina inibe a ação das polimerases do DNA. E a streptomicina introduz erros na leitura dos códons do RNA mensageiro. Então, repare o seguinte: ele usou 3 antibióticos. A tetraciclina, que atuou diretamente na síntese proteica. Ele usou a mitomicina, que agiu na ação das polimerases do DNA, né? Polimerases são enzimas
que fazem com que o DNA, que é todo enrolado, ele se desenrole, né? As polimerases. E a streptomicina, que agiu nos códons, nos códigos, né, do RNA mensageiro. O que a questão quer? Esses antibióticos atuam respectivamente no... Aí tem ribossomo, né? Opção A, ribossomo e núcleo. Opção B, ribossomo, núcleo e ribossomo. Opção C, núcleo, ribossomo e ribossomo. Opção D, ribossomo, núcleo e núcleo. E opção E, núcleo, núcleo e ribossomo. Então, essa questão, ela quer saber aqueles antibióticos, a tetraciclina, a mitomicina e a streptomicina, agem respectivamente aonde? Eu vou voltar aqui rapidamente, só para a gente relembrar a questão. A tetraciclina atua diretamente na síntese proteica. Onde é que ocorre a síntese proteica? Qual é a organela aonde ocorre a síntese proteica? Beleza, né? Então está muito fácil. A mitomicina inibe a ação das polimerases. A polimerase, ela atua na separação das fitas de DNA. As fitas são todas enroladas e vão se separar. E olha, o DNA fica onde, pessoal? Está muito fácil, né? E a streptomicina, ela induz erros no RNA mensageiro. Tá? Então, qual é a opção em que os antibióticos agem respectivamente? Né? No caso da síntese proteica, ocorre onde? Nos ribossomos. Né? A polimerase, que solta o DNA, é no núcleo. Né? E a streptomicina, que induz erros nos códigos do RNA mensageiro, ribossomo. Então, a opção dessa questão seria a opção B de bola. Ok? Vamos para mais uma questão. A terceira questão. Nos organismos eucariontes, que são aqueles que contêm carioteca, contém núcleo, né? A síntese proteica, a tradução, tem início. Então, onde é que começa a síntese proteica? No núcleo, mas termina no citoplasma, né? Começa, tem início e término do citoplasma. A opção C, no citoplasma, mas termina no núcleo, né? E a D, início e término no núcleo. Então, qual dessas opções vocês marcariam? A síntese proteica começa e termina aonde, né? Então, ela começa no núcleo, tá? Pela transcrição, e ela termina no citoplasma com a tradução, né? Então, o que é, resumindo, a síntese proteica? O DNA transcreve o RNA, isso ocorre no núcleo, e o RNA vai traduzir as mensagens para produzir a síntese proteica. Isso ocorre no citoplasma, ok? Então, a opção é a opção A, beleza? Muito fácil, síntese proteica, muito fácil. Vamos ver algumas questões de ciclo celular, né? Então, vamos ver aqui, que foi um assunto que nós vimos na última aula, né? E essa questão caiu na Faculdade de Minas Gerais. Então, vamos ver o que diz. Como reconhecimento de seus trabalhos pioneiros relacionados ao ciclo celular, Leland H. Hartwell, Tim Hunt e Paul Nilsson receberam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2001. Com relação ao ciclo celular, em eucariotos, né, que são organismos em que as células possuem carioteca, assinale a alternativa correta. Então, vamos ver aqui o ciclo celular, qual dessas opções aí
ela está correta. Opção A célula em G1, nós vimos na aula do ciclo celular que a interfase tem G1, S e G2. O que fala a opção A? A célula em G1 perde as suas atividades metabólicas. Será se na G1 a célula não tem atividade metabólica? Opção B, a síntese de DNA e RNA é mais intensa durante a fase de G2? Opção C, a fase S de síntese caracteriza-se principalmente por uma intensa atividade nucleolar ou nuclear, tanto faz. D, em células totalmente diferenciadas, o ciclo é suspenso em S, que é a fase de síntese. E a opção E, a célula em G1 possui a metade da quantidade de DNA comparada na G2. Então, qual dessas opções aí, no caso, vocês acham que é a correta, né? Então, vamos ver qual é a opção. Vamos analisar letra por letra. A opção A, na célula G1, ela perde suas atividades metabólicas? Não, pelo contrário, ela tem é um intenso processo metabólico, né? É uma das fases que tem maior metabolismo, é a fase G1. B, a síntese de DNA e RNA é mais intensa durante a G2? Não. A síntese de DNA e RNA ocorre na fase de S. Então, a B está errada. C, a fase S caracteriza-se por uma intensa atividade do núcleo? Também não. A fase S, que é a fase de síntese, ela vai ter uma duplicação do material genético. D, em células totalmente diferenciadas, o ciclo é suspenso em S? Não, não é em S. Algumas células têm o ciclo suspenso na fase G1. E a E, a célula em G1 possui a metade da quantidade de DNA comparada à fase G2. Então, a opção correta é a E. Realmente, G1, S, G2. Se G1, por exemplo, tem 20 cromossomos, na fase S passa para 40, porque vai ser a síntese proteica. E na fase G2, ela mantém a quantidade de 40, que é o dobro. Tá? E lá na mitose, na anáfase, é que ela vai voltar ao número normal. Então, a resposta dessa questão seria a opção E. Então, vamos para mais uma questão. Essa questão caiu também ainda em Minas Gerais, né? E ela fala o seguinte: entre as frases a seguir, em relação à divisão celular por mitose, uma é incorreta, aponte. Então, vamos ver aqui qual é a opção, qual é a letra que ela está incorreta, ela não condiz com as características da mitose. Tá? Opção A é um processo muito importante para o crescimento dos organismos. Será se isso está incorreto? Será se a mitose é muito importante para o crescimento do organismo? B, ocorre nas células somáticas, tanto de animais quanto de vegetais. O que são células somáticas? São células que formam o corpo do indivíduo. No caso dos seres humanos, as células somáticas são pele, osso, músculo, nervo, sangue. Então, as células somáticas, elas sofrem mitose? Será que está errado isso? C, a célula-mãe, na mitose, dá origem a duas células filhas com a metade do número de cromossomos? Será se a mitose tem uma redução à metade da quantidade cromossômica? Desde dado, na metáfase, todos os cromossomos, cada um com duas cromátides, encontram-se no equador da célula em maior grau de condensação. Será se essas características são realmente características da metáfase? Será se a metáfase, os cromossomos estão bem no meio, meta, ou isso está errado? Ele está pedindo a incorreta. E as células filhas são idênticas às células mãe, a célula mãe. Será se está errado? Então, qual dessas opções
seria a opção errada? Seria, no caso, a opção C, porque a célula-mãe, ela não dá origem a duas com a metade. Isso é meiose. E a questão pediu mitose, tá? Então, a mitose mantém o mesmo número. Se uma célula tem 40, vai dar 2 de 40. Se uma célula tem 48, vai dar 2 de 48. E depende muito da espécie. Nós temos 46 na nossa mitose, uma célula dá 2 de 46. Então, a opção correta seria a letra C, né? Mais uma questão aqui sobre divisão celular. Essa caiu na estadual do Ceará. Tá? Em relação à divisão celular, escreva V ou F conforme, se for, no caso, verdadeiro ou falso. É lógico que numa questão de Enem não cai com esse enunciado. Tá? Eles geralmente colocam um texto e esse texto, no caso, você vai analisar os itens, no caso, se está verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Primeiro, a síntese do DNA é semiconservativa, pois cada dupla hélice tem uma cadeia antiga e uma cadeia nova. Será se isso está V ou F? Então, vamos analisar. Aqui é o DNA, são duas fitas entrelaçadas, tá? Na transcrição, elas separam, né, com a ação das enzimas polimerases, tá? Essa fita aqui vai dar origem a uma cópia, essa fita aqui vai dar origem a uma cópia, então cada fita dessa tem uma cópia. Então, esse par novo bem aqui, ela conservou a metade dos antigos códigos. Essa fita aqui, ela tem uma cópia, mas essa dupla conservou a metade dos códigos anteriores. Então, será se ela é semi-conservativa? Então, ela está V ou F, né? Segunda, a duplicação do DNA ocorre durante a fase S da epéfase. Por exemplo, 20 cromossomos passa para 40, o dobro. Isso ocorre na fase S, turma? O que é que vocês acham? V ou F? Terceira, o período G1 é o intervalo entre o término da duplicação do DNA e a próxima mitose? Será se o G1 fica entre a fase S e a mitose? Ou é a G2? Qual é a sequência lógica? G1, S, G2, mitose. Então, quem fica no meio da S para a mitose é a G2 e não a G1. Claro que essa aí está falsa. Quarta, o período G2 é o intervalo de tempo que ocorre desde o fim da mitose até o início da duplicação do DNA. Né? Será que a G2 é o intervalo de tempo que ocorre desde o fim da mitose? Terminou a mitose, começa a G2, né? Até o início da nova duplicação. Tá? Está correto de cima para baixo a seguinte sequência. Então, bora ver qual é a sequência aí. A primeira, né? Então, bora ver aqui. Qual é a opção aí? VVFF, VFVF, FVFV ou FVVV? Então, qual dessas opções aí, no caso, vocês acham, né? As duas primeiras provavelmente são verdadeiras, né? E as duas últimas provavelmente são falsas. Então, a opção correta seria a opção A, né? Seria VVFF. Ok, turma? Questões muito fáceis de mitose. Rapidamente, questões de meiose. Bora ver uma questão de meiose, né? Então, essa questão caiu numa faculdade de Goiás, tá? É a 7ª questão da revisão, e ela fala o seguinte: uma célula em divisão apresenta cromossomos homólogos pareados no equador da célula. Equador é bem no meio, com quiasmas visíveis. Né? O que são quiasmas, turmas? São pontos que unem os dois cromossomos no meio, né? Porque está em dobro, então o quiasmas vai juntar os dois cromossomos do meio. Tá? Então, isso é o quê? Metáfase.
Se está no meio do Equador e tem quiasma, então isso seria o quê? Bom, então, né, vamos ver o que pede. A próxima fase será a fase representada pelo número 1, caracterizada por 2. Ele quer saber qual a opção que preenche corretamente, respectivamente. Quem é o 1, quem é o 2. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é qual é a fase em que a célula se encontra na pergunta. Os cromossomos homólogos pareados no equador da célula com quiasmas. Então, isso é o que, gente? E isso seria a meiose 1. Meiose 1 tem a prófase 1, né? Com leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno. Aí logo depois vem a metáfase 1. Provavelmente aqui é a metáfase 1. Quem é que vem logo depois da metáfase 1? Então, qual é a opção? É a anáfase 1 e a separação dos homólogos? É a telófase 1? É a metáfase 2? É a prófase 2 ou a prófase 1? Quem é que vem logo depois da metáfase? Porque no enunciado é metáfase. Se os cromossomos estão pareados no centro do equador, então é o quê? Metáfase. Quem é que vem logo depois? Anáfase 1. Então, resposta à letra A. Muito fácil essa questão de meiose, né? Mais uma, né? Mais uma de meiose. Um dos principais fenômenos que ocorre na meiose é a permutação, também chamada de crossing over, né? Nesse processo, ocorre a troca de pedaços entre cromossomos homólogos, aumentando assim a variabilidade genética. Então, os cromossomos estão tão próximos que eles acabam trocando pedaços. Esse pedaço vem para cá, esse pedaço vem para cá. Isso é chamado de crossing over. Ele quer saber o seguinte: sabendo que a permuta ocorre na prófase 1, marque a subfase em que ocorre esse processo. A prófase 1 ela tem vários momentos. Leptóteno, cigóteno, paquíteno, diplóteno ou diacinese. Então, qual dessas opções vocês marcariam? Né? A opção correta seria paquíteno. Né? Crossing over, que é a troca de pedaços cromossômicos homólogos, ocorre no paquíteno da prófase 1. Tá? Em algumas literaturas, você pode achar que esse crossing over ocorre no diplóteno, mas começa no paquíteno, praticamente vai, quando chega no diplóteno, já houve a troca desses pedaços. Ok, pessoal? Então, essa foi uma rápida revisão, né? Revisão bem simples, e aí na próxima aula a gente vai falar mais conteúdos para que se possa fortalecer para o Enem, ok, pessoal? Então, até a próxima.